Isaías capítulo 30, versículo 15. Olha o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, irmã Figena. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Quem aqui confia em Deus? Tem até uma canção que diz assim: confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ela até começa: quando vier a imensa escuridão, a esperança surge como a luz, vencedor, confiando em nosso Deus. Coloca a mão no seu coração assim. Que o Senhor hoje traz paz sobre a tua alma, sobre o teu coração. E o nosso clamor é: Senhor, aquieta a minha alma. A minha alma perturba e agita dentro de mim, mas eu ordeno a minha alma que confie, que espere, que aprenda a descansar, a confiar no Senhor. Eu dou uma ordem à minha alma. As ondas do mar se revoltam. Fica conosco, meu mestre. Oh, Deus. Oh, Jesus. Olha cada família, cada casa aqui representada, cada demanda que nós trazemos, Deus. Oh, Espírito de vida, olha cada lar aqui representado, olha cada ministério aqui, Deus. Deus ama ser acreditado. A dor de Deus é a dúvida. Meu irmão, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa, Rafael, laça esse versículo para mim, que a gente precisa entrar com confiança no descanso de Deus. Está em Hebreus. E a gente precisa refugiar debaixo da asa do Onipotente e se sentir seguro nesse lugar. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: o soldado que milita, ele não pode se envolver com os embaraços dessa vida. A vida, ela tem muitos embaraços, e às vezes, sem perceber, a gente vai se embaraçando, principalmente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E uma das coisas, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos não conformar com este mundo, mas renovar pela renovação. A gente precisa transformar pela renovação da nossa mente. Quando a gente lê esse versículo, a gente começa a entender e perceber que a gente não pode se conformar. A gente fica pensando em questão de santidade, em questão dessa inversão de valores, em questão do pecado. Sim, mas não tão somente isso. A gente precisa sair desse sistema do mundo maligno, cruel, que as pessoas estão adoecendo na mente, na sua essência, na sua alma. Aonde a alma está agitada e perturbada e aflita e desesperada, e as pessoas estão vivendo num desespero, numa angústia tão grande. E como a mente mente, e como aonde sua mente vai, o seu corpo e as emoções vão atrás, aí as pessoas começam a adoecer. Porque aonde a sua mente vai, o corpo e as emoções vão atrás.
se você não alimentar da palavra, se você não trouxer tudo aquilo que é agradável, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se você não busca a palavra de Deus e aquilo é bom para a tua mente, você entra no sistema do mundo. Olha que diz, chegamos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe? E a palavra diz assim, dessa maneira, entremos com confiança no descanso do nosso Deus. Gente, a gente precisa aprender a confiar, a gente precisa aprender a descansar. E uma das coisas que eu aprendi, eu sempre ouço falar, não, você tem que viajar, você tem que ir para tal lugar. E eu já fui viajar várias vezes. E quando você chega de uma viagem, você descobre que você está mais cansado. Eu já viajei e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, depois que eu viajei, parece que a gente chega, parece que os problemas se agigantam. E eu já cheguei da viagem, fiquei mal, parece que eu gastei o dinheiro que eu tinha para pagar as contas lá na viagem. Só eu que já senti assim, ninguém. Eu tô achando que quem tá rindo já sentiu igual eu. E eu já depois da viagem eu falei assim, ô céu, ô mar, ô terra, eu não descansei. Aí eu aprendo, irmãos, que o descanso não está numa geografia. E aí também eu já fiz um teste nesses dias. Como eu fiz esse teste? Hoje à tarde mesmo, o meu telefone não parava de tocar por conta da morte e algumas outras questões, e eu não estava conseguindo atender meu telefone. Eu não sei agora se é cansaço, se é preguiça ou se é resultado ainda do chikungunya, mas a vontade de ficar só deitado. E eu sei que quando a gente está cansado e fica muito tempo deitado, as dores no corpo aumentam, e quando você levanta, parece que você está cansado ao quadrado. Você já percebeu? Eu sempre falo isso. Quando a pessoa chega do trabalho muito cansada, ela chega em casa muito cansada, ela deita no sofá para descansar. Não faça isso. Sai, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, você volta mais descansado. Ei, não deixa o cansaço te dominar. Não deixe você ser paralisado pelo cansaço, pelo medo. Pastor, então você está dizendo que não pode viajar? Não, eu digo que você deve viajar. Uma coisa que eu estou dizendo, que o descanso não está numa viagem, o descanso não está numa geografia. Eu estou te dizendo que o descanso está numa pessoa, da pessoa bendita de Cristo Jesus, é na palavra de Deus. Não é numa posição, mas é na presença. E eu tenho visto muita gente desistindo. Às vezes muita gente criando problema. Eu vou parar, eu vou sair de tal ministério, não aguento mais meu casamento, não aguento 7 lagoas, para minha vida está dando tudo errado, e a pessoa fica desanimado. E quando a gente está desanimado, a gente não aprende a buscar um novo ânimo, a buscar de novo o entusiasmo. A gente aprende a desistir. Está cansado? Aprenda a descansar e não a desistir. E o inimigo, uma das funções do inimigo principal é nos fazer parar, é nos fazer desistir, é nos fazer olhar para as circunstâncias. Uma das intenções principais do inimigo, que Deus ficou bravo com Israel nesse texto, é que Israel esqueceu de olhar para Deus, de obedecer a Deus, e eles quiseram olhar para aquilo que dá segurança, nos cavalos,
armar de arma de força, e Deus diz: voltando e descansando, confiando. Mas eles não quiseram. Quem sabe você está aqui hoje, Deus está dizendo assim: eu quero que você volte. Voltar para onde? Para o primeiro amor. Quem sabe você entrou aqui, Deus está falando: eu quero que você volte. Volte para onde? Que você volte a cantar como você nunca cantou. Deus está dizendo para você: volte a celebrar como você nunca celebrou. E quem sabe você entrou aqui, Deus está dizendo: volte para a minha presença. Uma coisa que eu aprendo com Deus, que Deus ama quando Ele vê alguém sorrindo. Deus está falando com você: volte a sorrir, volte a assobiar, volte. Pastor, por que as pessoas hoje pararam de assobiar, pararam de sorrir, pararam de namorar, pastor? É porque casaram? Não, é porque desaprenderam de descansar e confiar. Só dor, só angústia, só mágoa, só chatice. Será que eu estou pregando para alguém que está vivendo assim, dessa maneira? A vida se tornou chata, tudo está ruim, perdeu a paciência com tudo. Dentro de casa já conversa assim, ó. Pastor Faria, não é fácil não, né, Pastor Faria? Não é fácil não, Pastor Faria. Eu prego aqui e o Faria me xinga ali. Mas às vezes é um cansaço. Você sabe o que eu fiquei pensando, gente? A maior idiotice nossa é quando nós ofendemos. A gente se ofende, a gente sai do propósito de Deus. A gente fica magoado, a gente sai do propósito de Deus. Nada mais tira a gente do propósito do que ofensa, do que mágoa, do que medo. Eu estou pregando para a gente aqui, ó. Está com medo do amanhã. Medo agora desse governo. Medo de não conseguir manter. Medo de faltar dinheiro, de fazer algo para sobreviver. Medo do casamento acabar. Medo de não manter os seus filhos. Muita gente com medo. E você está aqui hoje, nessa noite, e eu venho aqui como boca de Deus para te dizer: confia, acredita, Deus está no teu barco. Pode parecer que Jesus está dormindo, mas Ele está lá no teu barco. Parece que Ele não está importando, mas Ele está no barco. Parece que Ele não está vendo, mas Ele está no barco. Parece que Ele não vai responder nunca e não vai acordar nunca, mas Ele está no barquinho da tua vida. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Tu vai chegar do outro lado. Tu vai chegar para o outro lado com a tua fé fortalecida. Mas não pule do barco. A gente tem que parar, irmãos, de tentar resolver a nossa vida do nosso jeito. As nossas razões para Deus são como trapo de imundície. E tem hora que a gente está cheio de razão, cheio de argumento, cheio de palavras demais, mas sem fé alguma. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a gente está julgando a fé do lado e tentando resolver, porque... E aí começa a acusação dentro de casa. E você que é assim? Aí o outro responde: e você que é feio? Aí fica igual o jardim de infância. E você que é bobo?
Eu só estou dando um exemplo, gente. Lógico que não é assim. E você que é chato? E o outro diz, e você, feio, bobo, chato? Aí começa, e aquela acusação, grita de um lado, grita do outro, mágoa de um lado, mágoa do outro, e aí o casamento está ruim, a vida está ruim. Aí a pessoa para de servir no altar. E eu entendo que 95% dos nossos problemas é um problema de falta de sabedoria, falta de administração, falta de conhecimento. E a gente faz tudo sem consultar a Deus. Quem já teve essa experiência assim? Faz tudo que é errado sem consultar a Deus. E depois que dá tudo errado, você quer que Jesus resolve tudo no seu tempo, na sua hora, e ainda fica magoado com Deus, dizendo, Deus, como é que o Senhor deixou, permitiu? Mas você não fez uma oração. Ou então já orou falando assim, Deus, eu estou fazendo, eu estou indo, eu vou, não adianta o Senhor falar nada, mas eu vou fazer. E depois a gente põe a culpa em Deus. E o interessante, são nessas horas que a gente deixa de obedecer à voz de Deus. E a gente segue o nosso próprio caminho. Como o livro de Israel diz que o povo de Israel fez. E olha o que diz o texto aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, o Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Mas dizeis, não. Antes sobre cavalo fugiremos. Portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira do outeiro. Não adianta. Você quer fazer da sua maneira? Deus disse, eu queria que vocês descansassem, que vocês entregassem, porque é no sossego e na confiança que está a vossa força. Mas vós não quiseste. Eu fico olhando o pastor Faria aqui, a irmã Figueira. Esses dias o pastor Faria comemorou aqui 50 anos, 52 anos de vida cristã, 50 anos de vida ministerial, 64 anos de vida conjugal. Eu fico pensando, quantos vales que passou na frente da igreja. Eu fico pensando, eu tenho 23 anos de como pastor. Quantos vales, irmãos, quantas dores, quantas vezes parecia que não ia dar, quantas vezes parecia que não ia passar, quantas vezes eu ouvi falando que a igreja ia fechar, que ia acabar. A gente falava assim, semana que vem vai fechar, mês que vem, daqui 2 meses vai fechar a igreja. Lembra? Quantas vezes? E quantas vezes, como igreja, irmãos, queria brigar, queria falar, queria resolver, e Deus falou assim, ó, teve uma época que no maior auge de uma crise que a igreja vivia, e a gente queria responder e provar para todo mundo que a gente era bom. Já pensou você provando para alguém que você é bom, hein? Eu já desisti, irmãos, eu não tento provar mais nada para ninguém. Passei dessa fase. Sabe aquela época que todo mundo fala mal de você e você diz, eu não sou isso? Ou então, quando alguém fala mal da gente, o que a gente faz? O camarada fala mal da gente, em vez de você falar, orar por ele, abençoar a vida dele, você quer devolver mostrando tudo que ele é de ruim. E a gente estava entrando nessa fase. E Deus falou claro com a gente. Vai para o monte. Aí a gente começou toda sexta e segunda no monte. E ó,
ora e vai para as casas. E a gente saiu do princípio do anonimato. Parecia que agora a igreja ia fazer. A gente parou o programa de rádio, a gente parou tudo, a gente não respondia a ninguém, a gente sumiu de rede social, a gente saiu do ciclo oração e nas casas. Oração e nas casas. E depois, teve uma vez que Deus mandou a gente cantar. No meio da pior luta da igreja, Deus falou com a gente: por que vocês não cantam mais? Por que não adora mais? Você sabe por quê? Olha para mim aqui, gente, eu já estou terminando. Olha para mim aqui. Olha para mim. Irmã Figena, a senhora está me achando bonito? A senhora está me achando bonito? Ó, minha mãe está me achando bonito, gente. Tô linda, irmã Figena. Tá vendo aí, Carol? Minha mãe me acha lindo. Isso, irmã Figena, obrigado, viu? Obrigado. Quando minha mãe me fala que eu sou bonito, gente, eu acredito na hora. Tem alguém rindo alto aí? Olha bem, olha pra mim. Olha pra mim. Quando a gente tá vivendo uma guerra, você fica tão focado ali, esquece de Deus. E a gente estava desse jeito, e pedindo oração, e na guerra, e só falava do problema, e que a gente vivia o problema, e que a gente contava o problema para os outros, parecendo que a gente estava arrebentado. A gente não estava produzindo, não estava gerando nada, e isso não era fé. A gente passava a noite sem dormir. Eu fico pensando, para que a gente passava tanta noite sem dormir com advogado, fazendo tanto documento, tanto estatuto, tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa. Era uma molação. E a gente se via no meio daquela guerra. Eu até contei hoje aqui para esse menino, Natan, Maico, parece com o Natan. Teve um momento na nossa igreja que a gente mudou. A gente era líder até o Antônio, mudou para Dr. Pedro Luiz, onde que era a Casa Mariana. Os mais jovens não lembram, não é? E a gente mudou para ali. Na época nós fizemos um investimento assim de 30 mil reais na época. Ano 2000, 2001. Era muito dinheiro, valia talvez hoje 300, 400 mil. E a gente fez um altar todo de carpete azul, carpetamos a igreja, fizemos um tapete. Pastor Faria, ele é sempre cheio das ziquezeiras, gosta de andar arrumadinho. Aí pôs tapete, enfeitou, pôs florzinha na igreja toda. Ele gastou um dinheirão. E a igreja ficou linda. E o carpete azul parecia que era um negócio de tudo assim. E a gente, todo mundo entusiasmado. E foi o momento mais lindo que a nossa igreja viveu. O louvor fluindo, a glória descer. E por uma questão de bateria alta, som alto, a polícia começou a ir todo dia na porta da igreja. Depois fizeram uma denúncia no Ministério Público. De um dia para o outro, nós tivemos que sair daquele local. E para onde? E a gente não podia. Lembro do doutor Hernani, na época era o curador da área do meio ambiente. Aí a gente achou um galpão no fundo, todo cercado de muro. E a gente começou a trabalhar ali, sem dinheiro, sem lenço, sem documento, dizendo: e o dinheiro que a gente investiu vai perder tudo. Depois fizemos uma vigília na igreja de Paraupeba. Quem lembra do irmão Adagildo? O irmão Adagildo salvou a gente, porque a vigília era de louvor, era de danças. E o irmão Adagildo pegou a palavra, e ele estava empolgado com Camboriú. Ele pregou 3 horas. E eles pegaram, mesmo ele pregando, que não deu decibéis muito alto. E dessa vigília a igreja ficou 4 meses com a porta fechada. Não poderia abrir a porta da igreja para passar uma vassoura.
Foi em momentos como esse que Deus exortou a gente a voltar a cantar, para voltar a celebrar e para voltar a adorar. Olha para mim, teve um momento na minha vida, Gabriela era pequenininha, e eu estava passando o pior problema financeiro da minha vida. E eu estava vivendo uma crise muito grande, às vezes faltando coisas na minha casa, sem carro. Eu já contei isso aqui. Eu estava com a bicicleta para ir trabalhar do JK ou Alvorada, e eu levei minha bicicleta para arrumar, porque ela era emprestada. E o dono da oficina falou: essa bicicleta é minha, eu emprestei para alguém, ela não devolveu. E eu, além de ficar com muita vergonha, a bicicleta era dele. Então, passando uma prova, eu entreguei todos os cargos na igreja. Eu disse: não, agora eu vou cuidar dos meus problemas. E no afã de resolver a minha vida, eu parei de servir, eu parei de adorar, eu parei de confiar, eu parei de cantar, eu parei para resolver os problemas. A minha vida piorou, nada deu certo. E talvez você está aqui hoje, Deus está falando assim: aprenda a descansar e aprenda a confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você consegue entregar o teu futuro, o teu amanhã nas mãos do Senhor Jesus? Você consegue dizer, como o povo diz aí, entrega na mão de Deus? Imagina aqui, o Lucas é Deus. Eu vou entregar na mão de Deus aqui, ó. Eu vou entregar. Eu estou entregando aqui na mão de Deus. Eu estou entregando. Às vezes a gente está dessa maneira. E a gente está aqui, ó, tenso, morrendo. E quando você pensa, você começa a desobedecer. Você não prega mais, você não evangeliza mais, você não ora mais. Aí começa um tanto de sequências de coisas erradas na sua vida. Você está deixando de fazer um tanto de coisa errada. Dentro de casa você fere, você machuca, você grita. Você não faz mais nada certo. Aí você está tão tenso que você começa a dar pirraça, se magoa à toa, fica extremamente sensível. Eu comecei a brincar aqui sobre o churrasco dos homens, churrasco das mulheres, a reunião das mulheres, a mulher que é mal-humorada, a mulher que é isso, não vai no churrasco, se ela for, ela vai ser transformada. Parece uma brincadeira, mas é sério. Você já percebeu o tanto que a gente fica chato por conta de uma sensibilidade? A gente nem quer misturar mais, porque a gente se ofende por tudo, a gente fica sentido por tudo. Você já viu o tanto que é chato lidar com uma pessoa tão sensível? Mas aonde que vem esse problema? Porque a gente não aprende a descansar, a gente não aprende a confiar, a gente não aprende a sentar numa mesa e dar gargalhada. E eu quero perguntar para você, e talvez você diga: pastor, eu vim na igreja para ouvir um negócio desse. Quantas vezes você não senta numa mesa e dá uma gargalhada boa? Hã? Essa semana, acho que foi sexta-feira. A senhora percebeu que sexta-feira eu estava muito ruim, irmã Figena? Eu cheguei na casa da irmã Figena, mas cheguei ruim sexta-feira. Posso falar o cardápio da sua casa? Cheguei lá, a irmã Figena falou: quantas horas, hein? Nossa, achei que era 9 horas da manhã. Estava ela e o pastor Faria e o Josimar, felizes da vida. Tudo trabalhando junto, alegrinho, lá no fundo. Aí ela fez uma comida.
Ela falou, não, esses ovos aí já é para você. Eu falei, nossa, ela sabe o ponto da gema. Um arroz, Falei com ela, não quero nem carne. Tinha uma carne lá, não sei que carne é aquela. E ela falou, come mais. Eu digo, não. Ela disse, você não gostou da comida? Eu digo, não. Essa é a melhor comida que eu comi esse ano. Oh, comida boa. Quem já comeu uma comida boa que você diz assim, oh, comida boa, meu Deus. Oh, maravilha. Quem já comeu essa comida, hein? Ei, Glória, eu vou falar o cardápio da sua casa também. Eu já vou orar, irmã Figueira. Eu já estou terminando aqui. Tá vendo essa moça aqui? Eu fui na casa dela. Eu fui na sua casa. Eu de chikungunya fui te visitar. Cheguei lá, Júlio, bati lá. Aí tem alguém gritando, não sei o quê. Ei, quem tá aí? Era a Neinha. E eu chovendo, eu de chikungunya na chuva. Eu falei, não vou responder mulher gritando. Fiz pirraça. Aí ela chegou da grada para olhar que falou, peraí, pastor. Aí que eu fiquei na chuva esperando mesmo, né, Daphne? Porque foi arrumar alguma coisa, porque eu cheguei sem avisar. Mas eu cheguei sem avisar, era 11h23 da manhã. E a dona da casa estava de dengue para morrer. Sim ou não? E eu de chikungunya. E eu fui levar força. Pensa numa visita boa, gente. Pensa num cara que acertou a hora. Vocês têm que visitar a casa dela, gente. 11h23. Pensa numa comida boa. Pensa numa comida boa. E eu comendo aquela comida boa e elas falando, por que você não avisou? Por que não sei o que? Veio de surpresa, tem só isso aqui. E não sei o que, eu pensando, oh meu Deus, eu estou no paraíso. A dona da casa de chikungunya. De chikungunya estava eu, você estava de dengue. E penso, uma comida saborosa. E alguém diz assim, pastor, é tão simples. Oh, pastor, eu digo, não. O essencial é tão simples. A riqueza da vida está nas coisas tão simples. Os prazeres da vida estão nas coisas tão simples. A riqueza da vida não é o que está sobre a mesa, mas é quem está ao redor da mesa. A riqueza, meu irmão, é se Jesus está nessa mesa. Aí é a melhor mesa do mundo, é a melhor casa do mundo, é o melhor lugar do mundo, é se Jesus está presente. E eu vou te dizer uma verdade. Na casa da Refigênia eu lembrei do que eu comi. Na casa dela não. Eu acho que na casa dela nem fritou o ovo que eu gosto. Nem sei se tinha ovo. E também ninguém podia pedir nada naquela casa ali, irmão. Eu só lembro elas falando assim, mas hoje, logo hoje você veio. Por que não falou? E eu vou te falar com toda sinceridade diante de Deus. Eu nunca tive tanto prazer nessa semana, nesse mês, em 2 almoços. A irmã Figena falou assim, mas que bom, hein? Que bacana. Eu falei, mãe, há muitos anos eu não como uma comida tão boa como essa. Deus está falando com gente aqui. Abra a tua mão aonde você está. Será que tem alguém aqui que está comendo assim, com o celular na mão assim, preocupado com os problemas? Tem gente que está tão atribulado, que cai mosquito no prato, é com mosquito, se cair barata, com barata, porque não olha mais nada, só olhando problema, ou notícia, medo. O medo é o maior ladrão. Qual é a definição de medo? É fé na derrota. E as pessoas com medo de perder e terminar mal, deixam de ganhar.
e de viver o sobrenatural e o melhor de Deus na sua vida. Descanse, confia, volte a sorrir. Talvez você chegou aqui como Davi dizendo: Senhor, a minha alma está perturbada e ela se agita dentro de mim. Há uma agitação tão grande dentro de mim. Há uma, sabe, ansiedade todo mundo tem, mas sabe aquela ansiedade que vai te matando aos poucos e que você perde o prazer de tudo? Hoje Deus está dizendo assim: eu quero que você volte a viver, volte a cantar, volte a celebrar, voltando, descansando. Olha aqui, ei, Deus está querendo que você volte a conversar sem brigar dentro da sua casa. Olha para mim, você consegue voltar a conversar sem brigar dentro da sua casa? Você está do lado de alguém da sua família aí, pergunta para ele: ei, irmã Figueira, a senhora consegue voltar a conversar lá na sua casa, mas o pastor Faria, sem brigar? Consegue? O senhor consegue, pastor Faria? Sim? E vocês conseguem também responder ao seu filho essa pergunta boa sem xingar ele? Consegue? Sabe quando você faz uma pergunta para a pessoa e eles olham para você assim pensando: que pergunta idiota é essa? É o que eu senti aqui agora. Olha bem, olha aqui. Eu chego na casa deles, eu fico pensando, sabe, Caio? Eu fico olhando eles lá fora. Agora plantaram um pé de abóbora lá, gente. É uma rameira de abóbora. Ninguém pode pisar na bendito do ramo. E eles ficam lá cuidando da rameira de abóbora. Meu Deus do céu. Aí eu chego e fico lá. Ou então tá lá no tanque. Que agora o banco tá lá na rameira de abóbora. Ninguém pode tirar esse banco de lá, porque pode amassar uma folha da abóbora, que deve dar 1 milhão de abóbora. Vai ter abóbora para todo mundo aqui da igreja. Aí, Mônica, eu chego lá, eles estão lá 1 hora trocando uma resenha, rindo, conversando, no maior caô. Tá, eu fico falando assim: mas o que eles estão falando, gente? Por que eles estão conversando de boa? Aí eu falo assim: eles devem estar falando de mim, que eles dão uma risada. Quanta casa que parou de conversar? Você já viu o tanto que você fica feio, emburrado? Olha para quem está do seu lado, fala com ele: você já viu o tanto que você fica feio, emburrado, nervoso, xingando, fazendo o outro de otário, sem paciência, encrenqueiro, encrenqueira? Conversa com todo mundo na rua, mas dentro de casa é um cão chupando a manga. É alegre em todo lugar, mas dentro de casa é sem esportiva, briga por tudo, reclama de tudo. Ô inferno! Eu vou terminar, eu já estou falando que vai terminar, tem 1 hora. É igual a historinha, vou contar ela de novo, pastor Faria. Do menininho lá da escola, que a professora falou assim: quem sabe aonde que é o inferno? Aí Joãozinho levantou e falou: eu sei, professora. Falou: onde que é? Lá em casa. Falou: não fala isso. Ele falou: meu pai chega em casa bêbado, pão duro, sem dinheiro, reclamando, e ele xinga, chuta, grita, quebra, reclama, e minha mãe vai levar roubo e fala: essa casa virou um inferno. Passa uns dias, a professora pergunta: alguém sabe onde que é o céu? O mesmo Joãozinho levanta o dedo e fala: eu sei, professora. E ela diz: aonde que é? Lá em casa. Mas você não falou que lá era o inferno? Mas agora meu pai e minha mãe converteu. Agora ele vai para a igreja, ele canta, ele celebra a vida, dá dinheiro para minha mãe. Lá em casa não falta nada. Lá em casa a alegria, ela é festa. E minha mãe fala: essa casa virou o céu. E deixa eu perguntar para você: sua casa é céu ou é inferno? Se você tem Jesus na sua casa, tem que ter mais canção, tem que ser mais alegria. Sua casa tem que ter mais prazer, sua casa tem que ter mais gargalhada, tem que aprender a confiar mais em Deus, tem que descansar. Marido que é de Jesus é menos pão duro, ranzinza. Eu aprendi, sabe, irmã Figueira, a minha criança interior ferida,
Até que eu parei de fazer isso. Antes de eu chegar na minha casa, eu me via como que eu estava me comportando lá. Esse exercício me melhorou tanto. Porque senão a gente age igual um idiota. Quem aqui quer entregar os seus cuidados ao Senhor? Aprender a confiar em Jesus. Jesus está no teu barco? Vai chegar do outro lado. Ah, pastor, e o processo? E se viver a noite, tempestade, vier ondas e vier, porque sempre vem, nesse lugar sempre tem uma tempestade, sim, mas você vai chegar do outro lado. E se você quer viver o propósito, você vai ter que passar por todos os processos, mas você não pode sair do caminho, você não pode desviar nem da direita nem para a esquerda, você precisa permanecer, e você precisa continuar adorando, celebrando, exaltando, dando glória. Quem já ouviu aquela pregação daquela mulher lá? Como é que é o nome da mulher, gente? Que perguntaram para ela: como você está? Ela diz: está tudo bem. Como você está? Está tudo bem. Mas ela tinha um menino morto em casa. E até ela chegar no profeta. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Dá para cantar a canção? Eu nem sei qual que encaixa agora. Acho que a gente já estava até numa. Fecha os seus olhos, fecha. Traz Jesus para a tua vida. Traz Jesus para os seus problemas. Glória a Deus. Vai cantando devagarzinho, que essa música vai entrar dentro de cada pessoa aqui hoje. Deus ama ser acreditado, gente. E uma coisa que a gente precisa acreditar de verdade: Deus ama gente que obedece, gente que ri, gente que celebra a vida, gente que celebra o momento, que come uma comida com muita gratidão, dizendo: essa é a melhor do mundo, mas está tão simples, mas é melhor. Ah, mas eu estou passando um momento mais difícil, mas nem parece, porque a nossa confiança tem que estar nele e não nas coisas.